Bom dia, querido ouvinte. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje vamos desfrutar de mais uma porção do nosso alimento diário, né? Vamos desfrutar do nosso amado Senhor Jesus. E hoje nós vamos, desfrutar da semana 1, do nosso livro Buscar em Primeiro Lugar o Reino de Deus. Esse é o livro 3. Então, nós estamos na primeira semana. E hoje nós vamos, desfrutar da porção O Viver dos que Reinarão com Cristo. Ó Senhor Jesus! Quem são esses que reinarão com Cristo, Nós vimos que introduz aqui com um versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Senhor Jesus, Ó Senhor Jesus. Então nós vemos, que, como aqui está falando, o viver dos que reinarão com Cristo. Quem são esses que reinarão com Cristo? Então o alimento aqui, começa assim, ó. Vimos anteriormente que o Senhor Jesus subiu ao monte e passou a ensinar os discípulos falando sobre as bem-aventuranças. Ó Senhor Jesus! Quando ele subiu ao monte, houve uma mudança de esfera, pois ele levou os discípulos para outro plano, para uma esfera celestial. Senhor Jesus, Então, aqui nós já vemos que, o Senhor, ele quer nos colocar nessa bem-aventurança, os bem-aventurados. Então, por que o Senhor quer nos colocar, nesse padrão de bem-aventurados? O Senhor ali, levou os discípulos ao monte. Então, ali o Senhor, fez ali dos discípulos, eles se tornaram ali os bem-aventurados, que foram, levados ali a um lugar especial, para que Deus pudesse revelar para ele as coisas concernentes ao reino dos céus. Então, isso não foi para todos, mas ele levou ali os seus discípulos num lugar separado. E assim o Senhor hoje quer fazer conosco, O Senhor quer nos colocar nessa bem-aventurança para nos revelar as coisas concernentes ao reino dos céus e nos revelar quem são aqueles que reinarão com ele. Senhor Jesus, isso é muito precioso. Então, por que o Senhor quer fazer isso? Porque quando o Senhor faz isso, é necessário que estejamos em outra esfera, para o Senhor revelar para nós quem são esses. Nós precisamos estar o quê? Em outra esfera, que é a esfera celestial, como fala aqui. Bem-aventurados significa feliz, Todo aquele que é bem-aventurado, ele é feliz. Senhor Jesus. E para nos encher de todas as coisas da esfera celestial, precisamos esvaziar-nos de tudo o que é da velha criação. Ser humilde e pobre em espírito. As bem-aventuranças nos mostram como deve ser o viver adequado, o viver daqueles que reinarão com Cristo. Senhor Jesus. Então, a bem-aventurança nos mostra isso, Bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados pacificadores, Bem-aventurados, porque deles são o reino dos céus. Senhor Jesus. Então, toda ali a bem-aventurança de Mateus mostra realmente, o padrão, o que é necessário para que nos tornemos, esses que irá reinar com Cristo. Senhor Jesus. Vemos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando recebemos revelação do que é celestial, divino, eterno, e olhamos para o que é terreno, que é o plano deste mundo, nós choramos. Senhor Jesus, esse tem que ser o desejo do nosso coração. Esse tem que ser, temos que ter essa empatia para com as pessoas. Precisamos chorar pela situação de muitas coisas, situação de muitas pessoas que nós vemos nesse mundo. Senhor Jesus, precisamos realmente nos compadecer delas. Essa é a palavra, nos compadecer delas. Ao ver a condição das pessoas,
Isso nos comove e nos faz chorar. Mas o Senhor também nos adverte que não devemos chorar somente pelas pessoas, mas principalmente por nós mesmos. Senhor Jesus, né? Então, que palavra. Por que deveremos chorar por nós mesmos? Porque precisamos ver que situação nós nos encontramos. Depois de nós desfrutarmos de uma palavra dessa. Em que situação nos encontramos, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, nisso, né? Nós vemos o amor de Deus para com cada um de nós. Né? Porém, Jesus voltando-se para elas, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, ao encontrar ali, né? Essas mulheres chorando, né? Voltando-se para elas, havia muitas mulheres, ó Senhor Jesus, muitas mulheres chorando, porque ele seguia para o Calvário. Disse: Filha de Jerusalém, não chores por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos. Senhor Jesus, ó Senhor. Aqui percebemos que devemos começar a chorar por nossa condição. Então, quando há o arrependimento, somos transferidos de esfera e passamos a chorar pelos outros. Ó Senhor Jesus, não sejamos aqueles que choram pelos outros, mas não choram por si próprio. Em primeiro lugar, temos de ver nossa condição, ó Senhor, e depois a condição do outro. Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor, né, tem um versículo que diz, né, que o Senhor, os 10 mandamentos foram reduzidos, né, ali, em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando fala amar ao próximo como a ti mesmo, então isso mostra que se nós não amarmos a nós mesmos, nós de maneira nenhuma vamos conseguir amar o próximo. Então, nós precisamos nutrir um amor muito especial pela nossa pessoa. Precisamos nos amar. Quando nós nos amamos de fato, de verdade, nós cuidamos de nós, cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa saúde, cuidamos de tudo, porque nos preocupamos, né? Se um membrozinho do nosso corpo, né, está sentindo alguma coisa, todo o corpo sente. Então, nós precisamos nos amar para que possamos, né, amar de fato, de verdade, ao nosso próximo. Então, é isso que ele quer nos mostrar na palavra. Deus está falando, vá para outra esfera, saia da esfera terrena. Em seguida, temos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No plano terreno, para herdar a terra, é preciso violência e sair batendo em todo mundo. Mas no plano celestial, os mansos são bem-aventurados porque herdarão a terra, uma vez que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Senhor Jesus. Então a gente vê, né, que não é uma questão de força, não é uma questão de violência, né? Ó Senhor Jesus, mas é uma questão de exercitarmos o Espírito e mudarmos de esfera. Senhor Jesus. E aí continua. Ó Senhor Jesus, essa é uma realidade que precisamos compreender para não usar umas armas carnais na luta contra os principados e potestades. Somos mansos para com os homens, mas para com o inimigo somos leões, fortes e violentos. Senhor Jesus, tal deveremos ser. Em Timóteo nós lemos, né? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Ó Senhor Jesus, essas são as virtudes que devemos ter. Quando as situações nos sobrevêm, precisamos ser mansos, o que só conseguiremos se estivermos na esfera celestial. O Senhor Jesus vivia no plano celestial.
Ó Senhor Jesus, por isso ele levou, né, os seus discípulos ali para o monte. A origem das suas reações era o plano, ó Senhor Jesus, a origem de suas reações não era o plano natural, mas era sempre o plano celestial. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso mostra que devemos ter um coração de viver segundo o desígnio do coração de Deus. Ter fome e sede de justiça significa isto. Eu quero viver segundo o propósito e a vontade de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Na sequência temos: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem não quer alcançar misericórdia? Fazer hoje, né, aquilo que você gostaria de receber, que alguém fizesse com você. Então, assim temos que ser. O que fizermos hoje, o Senhor vai fazer conosco, né, amanhã. Ó Senhor Jesus, receber misericórdia significa receber o que não merecemos. E o Senhor nos diz que, se formos misericordiosos para com as pessoas, receberemos misericórdia da parte dele. Na Epístola de Tiago está escrito: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E o Evangelho de Mateus nos adverte: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que tivesses medido, vos medirão também. Tudo isso está ligado à pregação do Evangelho e ao mover atual de Deus. Quando saímos para orar pelas pessoas, demonstramos que temos misericórdia delas. Nossa atitude não é simplesmente deixar morrer. Ó Senhor Jesus! A palavra da salvação está em nossas mãos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Está em nossas mãos. A oração que salva as pessoas está em nossa boca. Se tivermos misericórdia delas, com certeza, naquele dia, diante do tribunal de Cristo, o Senhor usará de misericórdia para com cada um de nós. Ó Senhor Jesus, isso que queremos do Senhor. Então, nesta manhã, meu amado querido ouvinte, eu quero te fazer uma pergunta. Posso orar por você? Ó Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te supra, que o Senhor entre no seu coração e que o Senhor faça de você, né, um bem-aventurado, cheio da graça de Deus e permanecente na esfera celestial que é onde o Senhor habita. Deus os abençoe. Amém.